Então nós vamos estudar o Evangelho de João, como já referi a vocês. E esse é um evangelho tão maravilhoso, precioso, porque ele é apresentado Jesus como Deus. Lucas o apresenta como homem, Marcos vai apresentá-lo como servo. E aqui nesse evangelho ele é revelado, apresentado como Deus, e em Mateus como rei. E nós vamos futuramente analisar as 4 faces de Cristo nesses 4 evangelhos, que nós não filmamos esse estudo. Muitas pessoas pedem também, mas tudo dentro de uma perspectiva do Evangelho de João. Então vamos ler aqui inicialmente, irmãos, João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora no capítulo 21, versículo 25, que hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos fazer um estudo panorâmico do Evangelho de João, para que, a partir do próximo estudo, na próxima quarta-feira, nós estaremos analisando detalhes deste Evangelho, versículo por versículo, com a ajuda do Senhor, e sempre aplicar em nossa espiritualidade. João 21, 25 diz assim: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, obrigado por nos dar este privilégio, Pai, de abrir as Escrituras em um livro que ele é muito central na Tua Palavra, porque fala de toda a obra que Cristo é e fez, fala e revela Cristo como Deus. Pai, por isso nos dê sabedoria, inteligência e entendimento espiritual, para que possamos compreender a Tua Palavra. Venha revelar, Pai, as Escrituras ao nosso coração, revelando Cristo, porque, ó Pai, nós sabemos que sem a ajuda do Espírito, nós teremos apenas conhecimento, mas nós queremos, ó Pai, adentrar neste Evangelho, em toda a realidade espiritual daquilo que Tu és e daquilo que Tu realizaste em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, fala conosco, abra os nossos ouvidos, para que a gente possa aprender como os eruditos. Leva-nos pelo Teu Espírito para aquele que é perfeito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu penso, irmãos, que se nós analisarmos detalhes deste Evangelho, e vamos fazer isso em nossas próximas reuniões, nós seremos muito enriquecidos com este Evangelho. Eu creio que ele é o fechamento de todas as coisas, porque ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como Deus, o Deus que fez carne, veio trazer Deus para nós. Então, esse Evangelho ele foi escrito mais ou menos em torno do ano 90. Tem alguns estudiosos que dizem que é no ano 110, outros apresentam aproximadamente no ano 70, mas eu tenho uma convicção pessoal que foi escrito no ano 90, porque João escreveu este Evangelho quando ele estava ali exilado na ilha de Patmos. Temos o livro de Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 cartas de João. Então ele escreveu mais ou menos com 90 anos da nossa era. Então, muitos eruditos também concordam que este Evangelho foi escrito em 90 depois de Cristo. E agora, irmãos, um detalhe que chama a nossa atenção é que o próprio autor João, ele vai descrever o seu propósito ao escrever algo interessante. Por exemplo, em João capítulo 20, versículo 31, ele diz assim que essas coisas foram escritas para que nós creiais, e que creiais, nós continuamos crendo. Entende, irmãos, que é uma perseverança no crer. A grande dificuldade da igreja, que retrata hoje uma causa de muita apostasia, é a incredulidade. Assunto de Hebreus também, que vai mostrar com bastante cuidado ali, mostrando aos irmãos uma exortação bastante contundente. Cuidado, irmãos,
para que não haja entre vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, irmãos, este evangelho nos mostra 5 pontos específicos relacionados à encarnação de Cristo Jesus. Nós vamos, isso futuramente, analisar cada uma delas, dessas 5 palavras. Nós vamos apenas mencioná-las hoje, para que os irmãos então possam ter um entendimento. Isso, pelo menos essas 5 palavras, eu a encontrei no Evangelho de João como palavras-chave, para que seja descortinados para nós todo o Evangelho de João. Claro que é um Evangelho infinito. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, no meio parece que fica um grande vácuo, mas o Evangelho de João é a ponte entre Gênesis e Apocalipse. É um livro, esse livro, o Evangelho de João, ele é fantástico. E o Espírito Santo deseja que nós tenhamos então um entendimento espiritual, e ele deseja revelar. Mas, irmãos, nós precisamos ter um desejo, um anseio por essa revelação, que quando nós adentrarmos nos detalhes do Evangelho de João, nós vamos descobrir coisas que para muitos de nós estavam até ocultas e que o Pai tem revelado aos nossos corações. Revelado no sentido, o sentido de uma revelação é quando ele nos faz entender o Evangelho de João em realidade espiritual. Não apenas quando nós lemos as Escrituras e temos um conhecimento, mas o Espírito nos leva para águas mais profundas, nunca contra o nosso desejo. Então, a revelação deste Evangelho, ela dar-se-á à medida do teu desejo por revelação. É como que se você adentrasse nas profundezas da Palavra de Deus, no Evangelho de João, e por detrás da cortina tem uma porta. E quando você abre aquela porta, você se depara com a revelação da pessoa de Cristo como Deus. Primeiro vai falar dele como carne e depois como Deus. O Evangelho, ele se divide em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 13, vai falar da sua obra consumada no Calvário. E do capítulo 14 até o 21, vai falar da ida dele para a glória, da sua ascensão, e também fala da sua volta, do Espírito do Cristo glorificado para tabernacular dentro de cada um de nós. Então, este Evangelho é um Evangelho maravilhoso, ele é muito simples, mas ele fala de profundezas insondáveis, porque ele vai apresentar Jesus como Deus. Então, e todas essas 5 palavrinhas que nós vamos depois dar uma analisada panoramicamente, e nós vamos ver hoje panoramicamente. O que é um estudo panorâmico? Vamos pegar o Evangelho de João e vamos analisar por cima. Não significa que iremos então atropelar palavras dele, jamais, mas é uma preparação para nós então depois adentrarmos em toda essa realidade. Então, irmãos, a palavra aqui, ela é Deus. A palavra fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que coisa linda aqui. Então nós temos aqui palavra com uma encarnação do próprio Deus. Deus se tornando carne, a palavra revelada veio até nós, para então mostrar todas as realidades para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Agora, a palavra, quando ela se fez carne, irmãos, é Deus o Pai se expressando na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo. E o que ela vai nos transmitir? Primeira coisa, vida. Olha aqui o versículo 4, aí no Evangelho de João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante. Então, quando Cristo se fez carne, Deus se fazendo carne, na palavra, ele é a palavra encarnada de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Se vocês perceberem, quando nós nascemos de novo, essa mesma palavra vem para dentro de nós, para que então nós sejamos uma Bíblia viva. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo,
deixa eu falar aqui com uma certa reverência, ela se encarna em nós, o Espírito se encarna em nós. Então o que nós vamos ser? 2 Coríntios 3, versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então nós também somos o Evangelho encarnado. A palavra viva e eficaz de Deus habita em nós, quando cremos no Senhor, porque, presta atenção, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa palavra se fez carne, por isso que ela é viva e eficaz. E ela vem para dentro de nós, nos tornando Bíblias vivas, Bíblias ambulantes. Quando nós estamos andando pela rua, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, as pessoas vão olhar para nós e farão uma leitura dos pés à cabeça. E o que eles estão lendo em nós? Será que é a palavra de Deus? Será que em nossos poros, em nossos gestos, em nosso falar, em nosso pensar, nós temos expressado a palavra de Deus? Essa palavra tem se manifestado em nós? Claro, irmãos, tem um detalhe aqui que é muito importante, não podemos esquecer disso. Para que haja uma manifestação da vida de Cristo em nós, nós precisamos levar sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus, como palavra, como vida, como luz, se expresse, se manifeste através de nós. Nós não desejamos ser a expressão de Cristo? Ser a manifestação de Cristo para este mundo corrompido pelo pecado? Precisamos então, irmãos, levarmos o nosso morrer, tomarmos a nossa cruz diária, porque a cruz, ela vai cada dia mais, não anular, não é o propósito do Pai, a nossa personalidade, mas deixar a nossa persona, a nossa pessoalidade oculta em Cristo, onde ela deve estar. Vocês morreram e a vossa vida está escondida em Cristo. Se está escondida em Cristo, ninguém consegue ver. Se nós estamos em Cristo e a nossa vida está escondida em Cristo, o que as pessoas têm que ver em nós? Não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Esta é a revelação da graça de Deus. Então, o que é a revelação da graça de Deus em nós? Vocês devem se recordar daquele texto de 1 Coríntios 15, versículo 10, quando Paulo disse assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça não se tornou vã para comigo. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. O que é não eu, mas a graça? É o mesmo texto de Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo. E Cristo, Ele é a encarnação, a revelação da graça de Deus. Percebe nas entrelinhas como o Espírito Santo nos leva a ter um entendimento? Paulo disse assim: tudo que eu faço é não mais eu, mas a graça de Deus comigo. E Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. É a mesma coisa, só que Cristo ali, Ele se manifesta como graça. E em Gálatas 2:20, como vida. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Então, na encarnação de Cristo, a primeira coisa que Ele nos transmitiu foi vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, depois Ele transmitiu para nós luz e transmitiu para nós graça. Olha aqui em João 1, versículo 16, que lindo que é, irmãos. Diz assim: porque todos nós temos recebido. Essa palavra aqui, receber, você não pode ter essa realidade de ser um receptáculo se você de fato não crer. Porque se você vê no versículo anterior, lá, o versículo 12 aí, diz: mas a todos quantos o receberam. Olha como o Espírito Santo está nos orientando aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós cremos, porque todos nós que cremos,
temos recebido, não que vai receber. Se você é filho, porque você creu em Cristo e a cruz. Então você recebeu, temos recebido da sua plenitude. Irmão, você sabe o que é plenitude? É algo completo, algo concreto. Tudo aquilo que é em realidade espiritual, em Cristo, Ele é a plenitude de Deus. Cristo é a plenitude da igreja. Então, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Há um acréscimo de graça, e essa graça, ela é aumentada em nós, ela é multiplicada em nós. 2 Pedro 1, versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Quanto mais você conhece Ele, mais você sabe, e dessa graça, então, você irá se apropriar desta graça, receber mais dessa graça, essa graça que ela não é apenas transbordante, essa graça, ela é superabundante. Quando ela entra em nós, irmãos, é o próprio Cristo, na sua plenitude, nos fazendo conhecer graça sobre graça, e aqui ela não dá para definir a graça, porque ela é infinita, é a graça do Senhor. Então isso nós já temos em Cristo. Irmãos, eu acho que quando nós temos esta revelação da graça de Cristo, nós sabemos que essa graça, uma outra forma de dizê-la, como Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 4, é a multiforme graça de Deus, é graça para tudo. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, a graça ela é abundante, ela é superabundante, essa graça nos inunda, esta graça nos faz afáveis, nos faz meigos, nos faz charmosos, nos faz criteriosos, nos faz sábios, nos faz com que a gente passe pelas tribulações, dando graças ao Senhor, glória a Deus por isso. Então, é uma graça que é o nosso alicerce. Já começou na salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual que é o dom de Deus que Ele deu para nós, irmãos? O Filho. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, as 5 palavras que eu encontrei, pelo menos no Evangelho de João, específicas neste Evangelho são, primeiro, a palavra. E a primeira palavra aqui, específica, que João vai tratar muito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e no 14 fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, colocou a sua morada, a morada de Deus veio para bem pertinho de nós. E para os ímpios, qual que é a mensagem que ele deve ouvir de nós? O Senhor está perto, Ele está com a sua morada aqui, mas a morada dele é uma morada eterna. Então, venha para cá, quero levar você para conhecer a morada de Deus. As pessoas ficam contemplando essa morada, acham muito interessante, acham muito bonita, olha, ela é tão maravilhosa, mas não se apropriam, porque tem medo de perder muitas coisas. Nós vimos aqui no domingo à noite, Lucas 14:33, todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Quanto mais nós nos renunciamos às coisas e a nós mesmos, mais nós temos que ganhar, mais Ele vai acrescentar coisas infinitas em nosso interior. Então, a primeira palavra aqui que aparece em João é a palavra, é o verbo, é o logos. Mas é uma palavra diferente de todas. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu digo para vocês são espírito e são vida. A palavra que nós temos em nossas mãos é a palavra de vida, é a palavra de Deus, porque fala de Cristo, Cristo é a nossa vida. Então, irmãos, aquele texto muito conhecido nosso, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque o nosso Cristo é vivo. Ele esteve morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículo 18. Estive morto,
mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, isso é interessante. A outra palavra que vai aparecer aqui no Evangelho de João é vida. São 5 palavras bastante promissoras, que vai nos ajudar muito a analisar cada uma delas. Quando você for estudar o Evangelho de João, em detalhes, essas 5 palavras-chave, elas são maravilhosas. É a palavra primeira, a segunda é vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, se você ler com bastante cuidado o Evangelho de João, você irá descobrir que este Evangelho fala tão somente também, claro, incluído aqui, e com bastante ênfase, vida. Por exemplo, lembra de João 10, a parte B? E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a segunda palavra aqui é uma palavra vida. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E a terceira palavra é luz. Cristo como a luz do mundo. Você vai descobrir aqui em muitos versículos do Evangelho de João, por exemplo, o versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Em João 8,12, Jesus ele é apresentado como a luz. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Olha que lindo, irmãos. Então, é um evangelho maravilhoso. Temos aqui a segunda palavra, a terceira palavra que é a luz. E a quarta é graça. Graça. Nós vimos aqui o versículo 16, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, tudo é pela graça do começo ao fim, é muito interessante. E a outra palavra que aparece aqui é realidade, que nós entendemos aqui, olha só no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade aqui no original significa realidade. Então, quando nós analisamos essas 5 palavras, que é a palavra, que é vida, que é luz, que é graça e realidade, nós vamos crescer muito no Senhor, irmãos. Vamos ter um entendimento bastante significativo e edificante para cada um de nós. Agora, queridos, essas verdades, elas estão dos versículos 1 até o versículo 18. Essas 5 palavras, elas aparecem aqui de uma forma tão clara do capítulo 1. Agora, irmãos, esses versos nos dizem também como, por intermédio da palavra, todas as coisas vieram a existir. Fala de toda a criação de Deus. É maravilhoso demais nós analisarmos este Evangelho de João. E todas as coisas vieram a existir por intermédio da sua palavra. Olha aqui, por exemplo, o versículo 3, João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo aqui? Que lindo que é isso, irmãos, quando nós entendemos de uma forma tão maravilhosa. Agora, sendo ele o próprio Deus que criou todas as coisas, ele tornou-se carne para cada um de nós, para trazer graça e realidade a todos nós. Ele trouxe toda a revelação de Deus o Pai para nós. É como se ele trouxesse Deus para nós, mas foi exatamente isso que aconteceu. O Deus, se tornando carne na pessoa de Jesus Cristo, veio habitar entre os homens. E os homens não tinham medo de Deus. Aqueles irmãos do Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, irmãos, por exemplo, lá no Monte Sinai, que quando Deus, ali de uma forma fragmentada ainda, porque Deus ele é grande, a sua grandeza, a sua majestade, a sua presença não cabe neste universo. Então ele foi no Monte Sinai, desceu naquele monte, o que houve com aquele monte? Ele fumegava. Então quando Deus começou a sentar-se naquele monte ali, o monte fumegava e começou um zunido de buzinas, de cornetas ensurdecedor, que o povo, quando viu aquilo, ficou totalmente assustado. Moisés ficou trêmulo, ele vai dizer isso lá em Hebreus capítulo 11. Moisés, vendo aquele espetáculo, ficou trêmulo. E agora, como é que
o povo queria fugir dali. Um animal, se encostasse no monte, seria fulminado. Então o povo tinha medo de Deus. Mas quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, ninguém tinha medo de Deus mais. Eles não conheciam o Deus encarnado, eles conheciam Jesus, filho de Maria. Mas o Deus estava na pessoa de Cristo, sempre esteve. Olha aqui o versículo 18 do capítulo 1, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus, quando se fez carne, ele veio trazer a revelação de Deus, o Pai. Agora, meus queridos irmãos, nós podemos verificar com bastante atenção, com bastante cuidado, que entre Gênesis e Apocalipse, a ponte é o Evangelho de João. É um evangelho fabuloso. Irmãos, é o evangelho de um equilíbrio fora do normal. É algo tão sublime quando nós lemos este evangelho com este foco. Estão me compreendendo? Porque ele vai dizer aqui, em algumas vezes, ou pelo menos uma vez, que a lei e os profetas vigoraram até João. Então, tudo que foi estabelecido pelo Senhor foi até o evangelho de João. E a partir daí é começado também, alguns evangelhos vai dizer também, o reino de Deus. A realidade do reino veio até nós através da pessoa de Cristo Jesus. Então, este livro, meus irmãos, ele é aberto com as palavras no princípio. Contudo, se você observar com bastante cuidado, se ler cuidadosamente esse evangelho, você descobrirá que a história nele registrada nele, não tem fim. Não tem fim. Um evangelho parece que para nós assim um pouco encabuloso, mas não é. Porque, irmãos, lembra que João disse lá? Se tudo aquilo que Jesus Cristo fez fosse escrito, não caberia em todos os livros do mundo. Então ele fez muitas coisas e muitas delas ainda estão aqui como que ocultas ao Evangelho de João, que o Espírito deseja revelar para nós. Quando nós analisarmos a partir de quarta-feira detalhes, nós vamos analisar com bastante tempo. Nós não vamos ter tempo de acabar logo, aí todas as quartas vai ser somente sobre o Evangelho de João. Então nós vamos nos aprofundar, vamos adentrar as realidades das profundezas de Deus, vamos pedir para o Senhor para que Ele abra para nós o seu coração. E Ele já tem feito isso. O apóstolo Paulo, ele foi, embora não tinha na época o Evangelho, não estava escrito ainda, mas ele teve uma belíssima revelação de Deus. Por exemplo, deixa marcado aqui, irmãos, abre em 1 Coríntios, capítulo 2. Porque Paulo, ele amava a revelação de Deus, ele buscava a revelação de Deus. E aqui ele diz algo muito interessante, capítulo 2 de 1 Coríntios 2, versículo 9, está escrito assim. Aqui, irmãos, ele está fazendo uma alusão do que ele disse lá em Isaías 64, versículo 4. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu já li bastante livros, já ouvi muitas ministrações de irmãos queridíssimos, que essas coisas seriam reveladas para nós lá na glória, mas não é assim. Porque a sequência aí do versículo diz assim, versículo 10, essas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, olha o versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito, essas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos perceberam, nem chegou ao coração do homem, e as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou. E essas coisas a gente vai ver depois, nos estudos posteriores,
Elas estão todas elas reveladas no Evangelho de João. Irmãos, é maravilhoso demais. Nós vamos nos encantar com o nosso amado Pai, porque Ele é um Deus tão gracioso. E aqui, irmãos, lá em 1 Coríntios ainda, no versículo 12, diz assim, olha que coisa linda. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado e nos foi dado gratuitamente. Então é que nós vamos, irmãos, em todo o Evangelho de João, descobrir coisas que estavam oculto ainda aos nossos olhos, mas que o Pai tem desejado revelar para nós. Então, eu queria pedir para os irmãos que orassem, quando viessem para as reuniões nas quartas-feiras, para que orassem, para que Deus traga revelação ao seu coração, traga entendimento. Porque, irmãos, isso está muito claro no meu coração, na minha vida, o quanto que Ele tem para revelar, que muitas delas já revelou no meu coração, que eu já fiz as anotações, está prontinho, e nos próximos estudos a gente vai começar a dissecar os versículos da palavra para extrair o suprassumo daquilo que Deus tem revelado. Claro que isso, irmãos, envolve muitas lágrimas, muita dedicação, envolve muita comunhão com o Senhor. Não para nós sabermos mais do que os outros e para dizer que a nossa comunidade é a comunidade mais especial. Não é isso, irmãos. Uma comunidade especial é aquela que tem Cristo como centro e um povo que verdadeiramente tem sede de Deus, que anseia pelo Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Irmãos, faz com que o seu coração seja inclinado para esta sede de Deus e elas serão absolutamente satisfeitas no Evangelho de João. É um Evangelho pleno, do início ao fim, embora eu falei fim aqui por uma questão didática, mas é um Evangelho que não dá para nós defini-lo colocando um ponto final nele. Ele vai muito além dos nossos pensamentos, além da nossa palavra. É um Evangelho que excede todo entendimento. Então, se excede todo entendimento nosso, requer revelação, requer fé, requer graça, requer nós sermos liderados pelo Espírito Santo de Deus, as profundezas do coração do nosso amado Senhor, as profundezas de Deus, porque Jesus disse que o Espírito Santo, no Evangelho de João mesmo, capítulo 16, que quando Ele fosse, Ele enviaria o seu Espírito para estar para sempre conosco. E esse Espírito ouviria tudo que o Pai disser, e Ele também, e há de nos anunciar. Então, nosso coração deve ansiar por aquilo que o Pai tem falado no Evangelho de João, na sua palavra, que o Filho tem falado, e essas coisas Ele irá revelar aos nossos corações neste Evangelho tão gracioso, tão maravilhoso. Então, começa, portanto, aqui esse Evangelho no princípio da eternidade passada e continua indefinidamente para a futura. Dessa forma, ele une o princípio e o fim. Princípio e o fim que concerne a nossa existência aqui, irmãos. Vocês se lembram que Jesus Cristo disse lá em Apocalipse 22, verso 13? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o Alfa, Ele é o princípio e o fim. Fim naquilo que concerne ao Evangelho linear. Mas Ele não teve princípio de dias e nem fim de existência concernente à eternidade. Mas quando Ele entrou na nossa história, Ele estabeleceu para que nós compreendêssemos que Ele é o Alfa, o princípio, o começo, e Ele também é o fim. Apocalipse 22, verso 13. Também, irmãos, nós podemos aqui considerar o Evangelho de João como vida e edificação. Nós vamos ver aqui que a finalidade do Espírito Santo em revelar para nós este Evangelho, ele vai tratar de dois aspectos fundamentais, nas quais é o que nós mais precisamos: vida e edificação. Sempre vai ter essa linha. Se você pegar o Evangelho de João com esta linha, vida e edificação, você vai ter todo o contexto do Evangelho de João e vai aprender, irmão, a desfrutar de Cristo,
a gozar da presença de Deus no seu interior, que as delícias perpetuamente. Quando o Espírito começar, então, desvendar para nós este Evangelho, e é isso que o Espírito deseja fazer. Eu espero que você realmente possa, nesses dias posteriores, se Deus permitir, se for de vontade do Pai, vir com o desejo de desfrutar, porque este Evangelho vai nos ensinar a desfrutar de Cristo. E à medida que estamos desfrutando de Cristo, nós estaremos sendo edificados. Então, o Evangelho de João é vida e edificação. Vida, aqui, olha o versículo 4, a vida estava nele, a vida estava nele, ele é a vida, e essa vida está em nós. Agora, vamos ver aqui em edificação, João capítulo 13, falei para os irmãos que hoje seria apenas um estudo panorâmico do Evangelho de João. Então, como que o Senhor vai edificar a sua igreja? João capítulo 13, versículo 34 e 35, aqui está o suprassumo de toda edificação da igreja. A igreja não pode ser edificada com outra coisa a não ser com este princípio aqui, este mandamento que ele deu para nós. 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, irmão Cláudio, como assim que amor pode edificar a igreja? Sendo que 1 Coríntios 3, lá Deus vai mostrar para nós, está tudo revelado ali, como que é a maneira eficaz de edificar a igreja. Ele apresenta ali duas coisas, aliás, 6 coisas: ouro, fala da natureza de Deus; prata, que fala da redenção; e pedras preciosas, é o trabalho da cruz em nós, nos tornando pedras preciosas. E depois também fala de madeira, feno e palha. E ele diz assim: cada um veja como edifica. Mas se a nossa edificação, irmãos, não começar pelo amor, como que nós seremos edificados? Qual seria um versículo? São muitos, mas vou citar um porque os irmãos conhecem, que fala do amor como edificação. 1 Coríntios 8, versículo 1, lembra que está escrito lá? Diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Percebe ali, irmãos? Vamos lá para o texto, 1 Coríntios 1, versículo 8. Ele vai mostrar aqui que o amor é que faz a edificação. Ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, o saber deixa a pessoa inchada, o saber deixa a pessoa arrogante, o sabor deixa a pessoa orgulhosa e metida besta. Mas aí tem uma vírgula, 1 Coríntios 8, 1. Oi? 1:8? Eu falei, então é 8, versículo 1. Então, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E quando formos analisar detalhes no Evangelho de João, a partir de semana que vem, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, tremendas, graciosas, que nós seremos edificados. Mas primeiro tem que lançar o alicerce da casa de Deus, que é o amor. Como que a palavra chegou até nós? Qual foi a finalidade? Começou em Deus, Deus é a fonte do amor, Deus é amor, 1 João 4,8. Então nós vamos entender mais claramente João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, que enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, este Evangelho de João, vale a pena nós sabermos também que ele divide em 2 partes. A primeira parte deste Evangelho de João é composta dos 13 primeiros capítulos e refere-se à primeira vinda do Senhor em carne, para trazer Deus para o nosso interior e se manifestar a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio trazer a revelação de Deus. A segunda parte do Evangelho de João é do capítulo 14 até o capítulo 21.
fala da ida do Senhor para a morte e a volta em ressurreição no dia de Pentecostes. Lembra de João 14, versículo 16? Nós estamos aí pertinho. Olha só o versículo 16. João 14, verso 16. Aqui fala da segunda vinda dele. A primeira vinda foi que o Verbo se fez carne. Vocês estão compreendendo? Está fazendo sentido para os irmãos? A primeira vinda foi o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. A segunda, primeiro teve a ida, que lá em 1 Timóteo 3,16 fala, ele foi manifestado em carne, justificado em espírito, e depois ele voltou para a glória. Então, ele veio em carne e voltou para a glória. Então, aqui, na sua segunda vinda, depois que ele ascendeu, diz aqui, e eu rogarei ao Pai, João 14,16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui, irmãos, é o outro Consolador, é o Espírito Santo, mas nós recebemos ele, o Espírito do Cristo glorificado. Lá em Gálatas 4,6 está escrito assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Está vendo? Tem a segunda vinda. Mas ele veio em nós, no Espírito, recebemos pela fé. Não pelo sentimento, pela fé. Claro que também o Evangelho de João vai mostrar claramente que ele vai aparecer novamente a sua face para este mundo. Novamente. Mas isso é na terceira vinda dele. Ou na segunda vinda, como para buscar a sua igreja, para buscar os seus. Isso é maravilhoso. Então, irmão, embora a linguagem do Evangelho de João seja simples e curta, é um livro bastante profundo e insondável, porque ele trata da vida. Este Evangelho, quando fala da vida, ele é tão maravilhoso. Por exemplo, João 1,4 fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em João 10,10, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ele é a própria vida. Lembra de João 11,25? O que está escrito lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este Evangelho fala da vida e fala da edificação. Quanto mais você conhece a vida, mais você e eu, nós somos edificados. Isso é maravilhoso. Então, queridos, além do mais, este Evangelho nos mostra que Cristo, ele é o pão da vida. Vamos aqui em João 6, versículo 35. Esse versículo, ele é precioso porque ele apresenta Jesus como o pão da vida. Ah, irmãos, que satisfação nós temos na pessoa de Cristo. João 6, verso 35, diz assim, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, ele é o pão da vida, e ele tem a água da vida. João 4, versículo 14. Olha que coisa interessante aqui. Volta um pouquinho para trás aí. Você percebe que ele fala da vida. Ele tem a água da vida. Em João 4, versículo 14, está escrito assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der. Aqui, essa água que eu lhe der, nós vamos compreender que é Ele mesmo. Lembra que ele disse lá em João 7, versículo 37? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Ele é a água viva. Ele continua dizendo, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha, irmãos, quantas riquezas nós temos na pessoa de Cristo. Ele é o que dá vida ao homem. João 5,21 vai mostrar isso de uma forma tão clara, Aqueles que, 5,24 fala, aqueles que estão no túmulo ouvirão
a voz do Filho, aqueles que a ouvirem viverão. Então, Ele tem a vida para dar para nós. É um evangelho tão pleno, tão completo. E para concluir, irmãos, Jesus, Ele é a vida e Ele está em nós, então viveremos eternamente com Ele. João capítulo 14, vamos ler aqui apenas o versículo 19. Olha que bênção este versículo, que versículo glorioso, irmãos. Eu penso, irmãos, que nós seremos muito edificados lendo o Evangelho de João e analisando em detalhes a partir da próxima quarta-feira. Nós vamos começar sobre a encarnação do Verbo, mas veja aqui o versículo 19, ele está dizendo para os discípulos e também para nós: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Que tristeza para o mundo, irmãos. Onde que o mundo está vendo Ele hoje? Na igreja, em cada um de nós. O mundo aí fora ímpio, quando contempla Cristo em nós, eles se sentem bem. Eles medem a vida deles pela nossa, mas a nossa vida é revestida de Cristo, diferente da do mundo, que irão perecer eternamente. E Jesus disse aqui: ainda por um pouco, esse um pouco aqui até quando Ele voltar para nos buscar. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Mas para você que nasceu de novo, tem uma palavra aqui muito importante. Vós, porém aqui é um contraste, ao contrário do mundo. Vós, porém, me vereis. Olha que promessa linda aqui, irmãos. Porque eu vivo, vós também vivereis. Que coisa linda, irmãos. E olha o 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando o Senhor Jesus disse aqui no final do versículo 19, porque eu vivo, vós também vivereis, está falando da manifestação da vida dele quando vier para buscar a sua igreja. Como nós vamos entender isso de uma forma bem mais clara? Tem um versículo na Bíblia que ele é glorioso, Colossenses 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, irmãos, que coisa linda isso! Semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos analisar detalhes. Hoje foi um estudo apenas panorâmico, ou uma breve introdução, porque quarta-feira a gente vai analisar detalhes, versículo por versículo deste maravilhoso Evangelho. E que o Senhor faça com que a sua palavra frutifique em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque Tu és um Pai tão maravilhoso, tão amoroso. O Senhor tem cuidado tanto de nós, Pai. O Senhor tem nos dado Cristo, o Senhor tem nos dado o Seu tudo para cada um de nós. Agora, Pai, venha nessa semana desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar, em primeiro lugar, a Tua pessoa, a Tua majestade, contemplar o Filho em Ti, o Espírito fazendo parte desta preciosa comunhão da Trindade. E hoje nós podemos contemplar, Pai, a nossa comunhão com a Trindade também, porque nós fomos levados para esta comunhão tão preciosa. Como disse o apóstolo João, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ó Pai, nos ensina a desfrutar, a gozar desta maravilhosa comunhão que nós fomos chamados. Nos ajude, Pai, a Te conhecer e continue falando conosco e frutifique a Tua palavra, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.